Música, teatro, ciência, toda manifestação humana é um ato político. Revelar as ideias de personalidades baianas naquilo que toca o exercício da cidadania é o objetivo deste programa. Ela é atriz, apresentadora e a primeira não baiana a estar aqui no Cidadão Quem, Luana Xavier. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo, mas eu sou uma não baiana que é quase baiana. Eu digo que tem um tiquinho de dendê correndo junto do sangue aqui. É isso mesmo, eu já quero começar te perguntando, né? Você tem uma relação muito forte com a Bahia, né? Então, meus avós são baianos, meus avós maternos nasceram em Salvador. E eu digo que eu não nasci aqui por algum erro de percurso, porque eu acho que meus pais tinham que estar aqui no dia do meu nascimento, mas por algum motivo não estiveram, porque eu sou apaixonada pela Bahia, sou apaixonada por Salvador, mas tem uma cidade no extremo sul da Bahia chamada Prado, onde minha família também, a gente tem casa lá. Sim. E a gente passa férias lá também de verão, a gente se divide um pouco entre Salvador e Prado, mas uma ligação eterna. E quantas vezes no ano eu puder vir a Salvador para recarregar minhas energias, parece clichê falar isso, mas é muito verdade, quantas vezes puder eu tô aqui. E em 2019 você já veio algumas vezes, né? Eu vim aqui, eu acho que já é a 7ª vez que eu venho aqui, só esse ano. Muito bem, gosta mesmo. Ó, deixa eu só avisar para vocês, a gente tá ouvindo um barulhinho aqui de obra, de máquina, porque a gente tá na Senzala do Barro Preto, sede do bloco Ileaie, né, da entidade cultural Ileaie, melhor dizendo, e aí a comunidade ao redor, barulho rola, mas a gente vai continuar conversando aqui para falar exatamente daqui do Ilê, que foi um lugar que a própria Luana escolheu para a gente gravar. O Ilê também tem uma relação muito forte com você, né? Eu sempre tive o sonho de desfilar no Ileaie. Era esse ideal de uma mulher preta que gosta do carnaval baiano. Eu já passo carnaval aqui há muito tempo, mas eu não conseguia descobrir qual era o canal para conseguir desfilar no bloco Ileaie. Sim. Eis que no ano de 2018 eu estive aqui com 2 amigos, assim, artistas que vieram trazer a filha, né, o Bruno Gagliasso e a Giovanna Elben, que vieram trazer a Titi. E eu estava hospedada na mesma casa que eles, aqui no período do carnaval, e eu vim assistir a saída do bloco. E como aquilo já era um sonho há muito tempo, eu fiquei muito nervosa. Eu passei mal mesmo quando eu cheguei aqui para a saída do bloco. E aí eu disse, ano que vem, de qualquer jeito, eu estarei aqui. E aí na hora que a gente estava indo embora, nesse ano de 2018, que a gente só veio assistir a saída mesmo, eu conheci a Val Bem-vindo, que é produtora. Sim. Do Ilê. Ela me chamou, assim, me catou no meio do povo e falou, me dá seu telefone. A gente trocou o telefone, viramos amigas da vida. E aí, esse ano, eu desfilei pela primeira vez. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Muito bem. Bom, então, já conhecendo o Ilê, você sabe que o Ilê, como eu disse, é uma entidade cultural. E, assim, é o primeiro bloco afro que existiu na Bahia, né, no Brasil. E é fundado muito no candomblé. O Ilê nasce como resistência e permanece como resistência. Então, assim, não é apenas a música, não é apenas a percussão, tem muita coisa envolvida, principalmente o candomblé. E você também tem uma relação muito grande com o candomblé, né? Minha avó, como nasceu aqui em Salvador, né, eu acho que quem nasce em Salvador acaba conhecendo pelo menos um pouco, ouvindo falar muito de candomblé, né? E minha avó nasceu dentro de uma roça de candomblé, que era a Roça da Sabina, que é onde hoje fica o bairro da Barra. E ela, a primeira vez que, aquela expressão que usam, né, que a pessoa bolou no santo, a primeira vez que ela bolou no santo. Sim. Foi numa cerimônia de candomblé, aos 11 anos de idade, e ela trouxe essa religiosidade para nossa vida. Só que quando ela se mudou para o Rio de Janeiro, ela acabou conhecendo a Umbanda. E se apaixonou pela Umbanda, que é uma outra religião de matriz africana também, mas com uma forma de conduzir um pouco diferente do candomblé, com algumas características diferentes. E minha avó depois abriu o próprio terreiro no Rio de Janeiro e eu ganhei o cargo de herdeira da minha avó. Então, quando ela não puder mais conduzir o nosso terreiro, a herdeira sou eu. Então, minha ligação com o axé vem disso tudo, assim, vem muito da minha avó. Muito bem. Bom, falando tanto em avó, você também resolveu ser atriz por influência da sua avó, né? Conta um pouquinho pra gente quem é a sua avó. Minha avó, Chica Xavier. Ela diz que o primeiro título que ela gosta de dizer que ela tem é que ela é baiana. Então,
sempre que perguntam, qualquer entrevista, Chica Xavier, quem é você? Ela diz, eu sou uma mulher preta que nasceu em Salvador, Bahia. É o maior orgulho da vida dela. E quando ela se mudou para o Rio de Janeiro, com 20 e poucos anos, ela se mudou com 2 sonhos. Um era conhecer o pai dela, porque o pai dela era baiano, mas morava no Rio de Janeiro. Sim. Ela nasceu, na verdade, filha de mãe solteira. Foi depois saber que o pai dela estava no Rio de Janeiro e queria conhecê-lo. E a segunda coisa é porque ela queria estudar teatro. Então já era um sonho desde criança. Isso nos anos 50, imagina nos anos 50 alguém querer ser atriz, né? E quando eu com 6, 7 anos de idade, eu já dizia que eu queria seguir a mesma carreira que ela. Eu assistia na televisão, achava aquilo lindo e eu queria exercer a mesma profissão. Só que quando chegou na época de vestibular, minha avó disse pra mim que a profissão de atriz era muito incerta, que eu podia passar fome, então que eu pensasse numa outra possibilidade. Eu acabei fazendo vestibular para serviço social, passei, me formei em serviço social, mas o teatro continuou permeando a minha vida. Então, levei 12 anos para completar a faculdade. Por conta do teatro. Mas hoje em dia posso dizer que sou uma mulher, uma atriz realizada. E como é ser atriz no Brasil? Ser atriz no Brasil, eu acho que é meio que como aquela frase que dizem de mãe, né? De ser mãe é padecer no paraíso. Eu acho que é um pouco disso. Principalmente nos dias de hoje, que a cultura está sendo tão dizimada. Então, ser atriz é resistir. E para uma atriz preta, não só na minha profissão de atriz, né, mas em muitas profissões, as nossas oportunidades são sempre menores. Então, eu acho que ainda assim, eu querer continuar nessa profissão é porque realmente eu acredito na transformação, eu acredito que a cultura é um meio de transformação, então acho que por isso que eu não desisto, assim, mas é difícil, é muita porta fechada e parece às vezes que é clichê quando a gente diz isso. Mas a quantidade de vezes eu fiz uma novela em que quando eu chegava para me vestir, para colocar meu figurino estava separado de todo o resto do elenco, porque eu era a única atriz negra do elenco. E eu tive que começar a transformar aquilo numa brincadeira para não me ferir. Porque senão todo dia que eu chegasse para trabalhar, eu ia me sentir diferente de todo mundo. Meu figurino, por acaso, tem um cheiro ruim ou vai passar algum tipo de doença se encostar no figurino de alguém, sabe? E eu comecei a fazer uma brincadeira dizendo que eu tinha um camarim exclusivo. Sim. Que foi a forma que eu encontrei de resolver isso dentro de mim. Mas chegava em casa, eu chorava tudo que eu podia. E o que está me ajudando agora a passar por cima disso tudo é fazer terapia, com certeza. Bom, e você fez, como atriz, teatro, TV também, fez cinema também, então assim, você está em diferentes plataformas, mas todas elas, principalmente teatro e TV, têm uma ligação muito direta com o público, né? A televisão ainda é o principal meio de comunicação dos brasileiros, todo mundo tem uma televisão em casa, a maioria das pessoas tem televisão em casa, e o teatro você tem um contato direto. E como você já falou, ser atriz também é fazer política, mas nesse momento hoje, como é que tem sido para você? Eu acho que o teatro ele tem essa função social, né? Que é de troca mesmo com o público. É claro que se a gente está vivendo agora um país que está tão bipolarizado, onde as ideias estão tão confrontantes, é muito mais difícil, mas eu acho que ainda assim a gente não pode desistir. O caminho que talvez eu esteja encontrando, eu estou com um projeto de uma peça de teatro com 2 outras amigas negras, a Cacau Protásio e a Maíra Azevedo, Tia Má, que é baiana. E no nosso projeto a gente combinou que a gente ia falar sobre assuntos importantes ligados à negritude, que estão diretamente ligados à política, mas que a gente não ia tocar em determinadas palavras. Sim. Então a gente tem que falar sem falar. Sim. Que é pra gente conseguir atingir o maior número de pessoas, mas sem que as pessoas criem um bloqueio para não quererem nos assistir. Porque se você diz hoje em dia que você está fazendo uma peça e que ela tem uma conotação política, as pessoas já não querem assistir. Então acho que a gente não pode deixar de falar, a gente só tem que arrumar estratégias, né? Muito bem. Vamos para o nosso primeiro quadro? Vamos. A hora do Aonde Você Estava. Aonde você estava em 2011, quando Dilma Rousseff foi eleita, a primeira mulher presidente do Brasil? Onde você estava? Quando Dilma Rousseff foi eleita, em casa, porque a gente lida com essas questões políticas quase como se fosse Copa do Mundo. Sim. Então, havia uma torcida muito grande, assim como foi na eleição do Lula. Na eleição da Dilma, a mesma coisa. A gente senta para assistir na televisão, passando lá, ela no carro, dando tchauzinho e todo mundo vibrando, que a gente tinha uma mulher no poder. E de um partido que
A minha família sempre teve uma proximidade. A gente nunca foi filiada a nenhum partido, Sim. mas a gente sempre teve uma proximidade muito grande assim com o PT. Então, acabou sendo uma junção de ser um partido que a gente gostava e de ser uma mulher no poder. Muito bem. Em 2013, o movimento Passe Livre, um movimento que começou aqui em Salvador, mas se espalhou pelo Brasil inteiro, que principalmente fundado pelos estudantes que pleiteavam ali as passagens de ônibus mais baratas. 2013, onde você estava? Na rua. Eu fui para passeata. Eu lembro de estar na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e a gente fazendo a passeata e começando aquelas bombas de gás. E quando começava qualquer confusão, a galera começou a repetir um ato que eu não lembro exatamente onde aconteceu, mas acho que em algum lugar na Europa, que se fazia era, quando começava uma briga muito grande, de todo mundo abaixar. Sim. Então, eu lembro de uma pessoa começar a gritar e falar para todo mundo abaixar, e a gente sentava no chão mesmo, que era para tentar resolver e acalmar um pouco a situação. Então, eu estava no front. Nesse ano eu estava no front. 2018, morte de Marielle Franco. Cara... Ai, não sei porque eu já imaginava que você ia perguntar isso. Dia da morte da Marielle, eu estava dentro do Copacabana Palace, num evento de cinema. Meu irmão me mandou uma mensagem no celular falando assim, mataram a Marielle. E eu participei da campanha da Marielle. Eu conheci a Marielle, na verdade, no período de campanha, e eu fiz uma campanha muito grande, assim, dentro da minha família. Eu mudei o voto de todo mundo para que votassem nela como vereadora. E meu irmão me mandou essa mensagem, porque ele foi um dos que eu convenci a votar nela. Ele me mandou uma mensagem falando assim, mataram a Marielle. Eu falei assim, como? Não entendi. E aí ele me mandou o link da matéria. Quando eu li, eu comecei a chorar. E eu estava num evento que era de pessoas majoritariamente brancas, pessoas ricas. E eu senti como se eu quisesse gritar num lugar onde ninguém ia me ouvir. Porque para as outras pessoas que estavam ali, a Anitta estava no palco cantando. E provavelmente as pessoas nem devem ter recebido a mensagem naquela hora, mas eu recebi. E eu fiquei muito desesperada, eu fui pro banheiro, chorei. Demorei um tempo para acreditar que aquilo tinha acontecido de fato, mas eu digo que eu acho que a morte da Marielle Luana, ainda não me curei assim disso. E principalmente pela forma como eu recebi a notícia, no lugar onde eu estava, eu só queria estar com a minha família, sabe, naquele momento. Porque a sensação é essa, quando a gente vê uma mulher preta morrer, é como se alguém da minha família tivesse morrido, e uma mulher preta com um ideal muito parecido com o meu. Então, foi puxado. Bem puxado. Vamos voltar a falar de família, porque eu sei que você é bem família e eu acredito que a família é nossa primeira base política mesmo, assim, de formação política como cidadã. Vocês sempre conversavam sobre política em casa? Como é que é isso na sua casa? Olha, debate sobre política e debate sobre negritude na minha família são as conversas de domingo, sabe? De todo mundo sentado na mesa, comendo. Desde pequena? Desde pequena. Eu sempre tive um entendimento muito grande sobre política, inclusive por conta disso, assim. Minha avó, ela sempre esteve envolvida com política de alguma forma. Sempre com um certo cuidado por ela ser atriz e por ela ter um contrato muito longo, né, com uma emissora, então é mais complicado ainda, mas principalmente no que estivesse ligado à negritude dentro da política. Então ela foi, durante muito tempo, conselheira curadora da Fundação Cultural Palmares, que é uma fundação ligada diretamente ao Ministério da Cultura, é um braço do Ministério da Cultura para tratar exatamente sobre as políticas públicas para a negritude. Então, eu acho que essa era um pouco a nossa diversão, assim, também. Tem o lado sério, obviamente, mas tinha um lado que era até dos meus avós e dos meus pais quererem saber a opinião mesmo de uma criança ou uma adolescente. Sim. Então, quando eu entrei para a faculdade, que eu entrei para uma faculdade pública, fiz faculdade pública, o UFRJ, eu já tinha uma formação política anterior à faculdade, que era da minha casa mesmo. Então, sempre foi papo diário. Tem criança ali na frente, por isso vocês estão ouvindo esse barulho aqui, porque aqui também funciona uma escola. Daqui a pouco vai ter um barulho de máquina aqui na comunidade. Tá tudo em casa. Mas tá tudo certo, porque eu tô com Luana Xavier aqui, a gente tá batendo esse papo muito bom. E, Luana, eu queria saber de você, se você acha importante um ator, uma atriz hoje no Brasil se posicionar politicamente, e você tem medo de quando você se posiciona, dos riscos do julgamento? Eu vou ser bastante sincera com você aqui, eu acho que como eu nunca fui. Que hoje em dia, eu acho que eu até entendo quem não se posiciona. Eu não vou dizer que eu concordo,
mas eu até entendo. Porque com esse avanço das redes sociais, né, as notícias chegam tão rápido em qualquer lugar. Eu passei por uma situação recente, assim, de colocar uma postagem em rede social e que no primeiro momento, como eram só os meus seguidores vendo, são pessoas que já me conhecem, que já acompanham a forma como eu falo e os assuntos que eu costumo colocar como debate. Então, no primeiro momento, eu recebi mensagens até de pessoas que discordavam, mas discordavam de uma forma muito tranquila e respeitosa até. Mas logo em seguida, como essa minha postagem acabou saindo num site de bastante veiculação, eu comecei a receber mensagens de pessoas que não me conheciam, não faziam a menor ideia de quem eu era, e as pessoas começaram a me ameaçar, inclusive. Então, eu ter que ficar lendo aquelas mensagens, falando de mim, pessoas que não me conheciam, falando de mim de uma forma tão perversa, dói mesmo, dói de verdade. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. O que eu tenho feito, e muito por conta da terapia, respirar 30 segundos, que é o que minha terapeuta pede sempre. Então, se eu vejo alguma notícia que mexe demais comigo, que toca comigo num lugar muito pessoal, muito particular, que eu respire 30 segundos e pense se vale a pena falar. Ou então, deixe outras pessoas falarem, porque hoje em dia os assuntos todo mundo se sente tão com tanta propriedade para falar de qualquer coisa. Então, que as outras pessoas falem primeiro e que eu fique só na rebarba. Então, eu acho que realmente eu não condeno. Eu, Luana, ainda prefiro me posicionar, mas não condeno. Mas você acha importante se posicionar, né? Acho importante porque criou-se essa ideia dos formadores de opinião, né? Sim. E os atores, principalmente por conta da televisão ter esse alcance tão grande, os atores acabam sendo esses formadores de opinião. Então, é importante que a gente coloque o nosso pensamento, ainda que a gente permita que quem está assistindo concorde ou não, ou, enfim, tire suas próprias conclusões, mas a gente se posicionar mostra que a gente não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Exatamente. Então é importante, sim. Angela Davis fala que a mulher preta, ela está na base da sociedade. De quando ela se movimenta, toda aquela sociedade se movimenta. Mas a gente vive num mundo que dificulta muito para as mulheres e mais ainda para a mulher preta. Você é neta de Chica Xavier, né? Ela te ensinou alguma estratégia para driblar esse racismo que é diário e que é estrutural? Minha avó diz que muitos problemas a gente pode resolver dentro de casa. Porque ela sempre diz que a base de tudo é o amor e a fé. Ela é devota de Santo Antônio, ela é irmã da Igreja do Rosário aqui de Salvador, então ela tem uma fé um pouco sincrética também. E ela diz que o nosso lugar de recarregar as nossas energias e de colocar para fora também os nossos sentimentos ruins é dentro do axé, dentro da fé que a gente acredita, né, dentro da nossa religião, e que a gente tem que tentar, de alguma forma, propagar essa energia do amor. Então, por isso que ela acha que determinadas brigas não valem a pena a gente travar. Esse ano você fez uma postagem no seu Instagram, foi um vídeo ali perto do Dia dos Namorados, eu acho que foi no Dia dos Namorados, foi no Dia dos Namorados, falando sobre a solidão da mulher negra. E foi muito corajoso da sua parte, porque você está ali se expondo, né, falando sobre a sua vida, né, abrindo o seu sentimento ali para milhares de pessoas que você não conhece. Mas muitas mulheres se identificaram com você, né? Como é que foi para você isso, receber essa identificação dessas mulheres e se abrir dessa forma? Olha, eu escrevi, eu tenho feito um exercício que eu sempre, tudo que eu tô sentindo, eu transformo em texto. Como eu sou atriz, eu resolvi, ao invés de colocar textões, né, como falam nas redes sociais, resolvi transformar em vídeo porque é uma forma mais fácil de chegar até as pessoas. E esse texto que eu falava sobre a solidão da mulher negra, eu escrevi, eu acho que em abril. E eu não tive coragem, transformei em vídeo, mas não tive coragem de postar. Então, passei alguns meses até chegar o Dia dos Namorados e ter a coragem de postar. E quando eu postei, eu recebi, Pamela, assim, eu acho que umas 3.000 mensagens, pelo menos, de mulheres negras, a maioria delas dizendo que passaram por situação igual, que também aos 30 e poucos anos nunca tinham tido um relacionamento amoroso, como eu aos 32 nunca tive. E ali eu pude perceber como é importante a gente se colocar, porque às vezes tem uma pessoa que vai estar lendo aquilo e que vai ser uma forma, ela lendo e assistindo aquilo sabendo que ela não está sozinha, é uma forma dela resgatar algum sentimento dentro de si própria, até dela se encorajar também a colocar isso pra fora. Então, eu senti como era importante ainda bem que eu postei o vídeo, sabe? Por mais que eu tenha demorado, ainda bem que eu fiz isso. E foi a partir desse vídeo que eu percebi um pouco do meu alcance. Sim. Então, foi ali, naquele vídeo, que eu entendi que quando eu, mulher preta, abro a minha boca para falar qualquer coisa, eu posso estar falando por várias outras mulheres pretas também. E não estou falando de uma forma demagógica, não. Antes eu não tinha essa ideia. Eu só tive essa ideia a partir desse vídeo.
E eu participei agora essa semana de uma roda de conversa só de mulheres pretas falando sobre sexualidade, onde eu falei sobre esse texto, inclusive, e tinham mulheres pretas, assim, de 65 anos, tinham mulheres pretas de 20, então tinham várias idades e todas dizendo que tiveram os seus momentos também em que entendiam que a solidão que estavam vivendo de um relacionamento estava diretamente ligado à nossa cor da pele. Então, é péssimo, assim, é difícil admitir, mas é real. É real. Vamos para o nosso segundo quadro? É hora de abrir o nosso coração. Ai, meu Deus, mas... A gente colocou Luana na boca do povo, mas é só de um povo que ela gosta bastante. Ai, Celo. Lua, Pleta, meu amor, muito feliz de ver você chegar onde você chegou, ter seu trabalho, ter seu sucesso, de estar aí batendo esse papo maravilhoso com a Pamela, e mais feliz ainda de ter feito um pouquinho parte do início da sua história. Ainda me lembro como se fosse hoje, de 2007, você chegando naquela casa no Maitá para fazer os testes de Dona Flor e seus 2 maridos. Se soltou, sambou como ninguém e era a nossa caçulinha, né? E é isso, minha companheira de palco, de cinema, de TV e da vida. Te amo, tá? Saudade. Marcelo Faria. E ele falou ali do Dona Flor e seus 2 maridos, que foi um trabalho que fez muito parte da sua história, né? Gente, o espetáculo Tio Celo, eu chamo ele de Tio Celo. O espetáculo Dona Flor foi o meu primeiro espetáculo adulto profissional e foi uma peça que eu viajei durante 4 anos e meio, então eu digo que foi minha escola mesmo de teatro. Quando eu entrei no espetáculo, eu estava com 18 anos, eu era muito nova, realmente era a caçula do time. E logo no primeiro dia de ensaio, quando eu cheguei para ensaiar, a galera já estava ensaiando há algum tempo, né? Eu fui a última a entrar no elenco. O Marcelo chegou, nem o conhecia direito, só conhecia do dia do teste. Ele chegou, disse uma frase assim meio ríspida comigo, eu dei uma resposta ríspida também para ele e viramos amigos para sempre. A gente se chama de irmão de verdade. E a minha ligação com a família Faria é maior ainda, porque o primeiro filme que meus avós fizeram, que foi Assalto ao Trem Pagador, foi com o Reginaldo Faria. Ele era o protagonista, meu avô fazia o filme, minha avó também. E era a direção do Roberto Farias. Vamos para a próxima. Ai, gente. Eu e a Luana, a gente teve a sorte de se conhecer no palco. No palco mesmo. E a gente viajou muito juntas. Dividimos muitos quartos juntas, muitos perrengues juntas. A gente saiu até fugida já de uma viagem, mas não em Dona Flor, de uma peça que a Luana estava produzindo e eu fazendo. Depois ela contar essa história. A Luana frequenta mais minha casa que eu. Ela também é filha dos meus pais, da minha mãe, assim como eu sou da família dela. Então, eu estou muito feliz pela gente, principalmente por ela, que vai ter um programa para ela apresentar no GNT. E eu vou estar ali junto, do ladinho, aplaudindo, como eu sempre fiz e como eu sempre faço, para tudo que ela faz, porque essa mulher é uma mulher que eu admiro muito. E minha amiga, minha irmã. Te amo, Lua. Pam! Um beijo imenso, meu amor. Sucesso mais ainda. Então... O que foi dessa viagem? Vocês fugiram juntas da viagem? Não, é porque a gente estava sendo ameaçada. Meu Deus! Porque o produtor local que estava fazendo essa peça com a gente, ele não queria pagar. Eu era produtora e ele não queria dar o dinheiro. Sim. Então aí eu peitei, só que ele andava com um capanga, pode parecer uma história de novela, mas era real. Ele andava com um capanga, um cara que tinha sempre uma arma na cintura. E aí eu fiquei bastante medo, mas eu dei um jeito. Quando ele foi resolver alguma coisa na rua, eu arrumei uma van e fugimos da cidade mesmo. Arrumei uma van, botamos tudo dentro e não fizemos o espetáculo, obviamente. Nossa. Saímos fugidos. Mas Fernanda é muito sua amiga e, como ela falou, vocês vão estrear agora um programa novo, né?
A gente vem construindo, assim, juntas, algumas coisas na nossa carreira mesmo e que vieram muito da nossa amizade, assim, das pessoas enxergarem que a gente tem uma cumplicidade tão grande e de quererem que isso viesse também pra frente das câmeras. E foi o que aconteceu com o GNT, porque o primeiro trabalho que eu fiz no GNT apresentando uma transmissão ao vivo foi com a FEPA, e agora a gente vai ter um programa nosso. Então, é muito doido pensar isso, porque há 10 anos atrás, quando a gente começou a ser amiga e que foi num espetáculo, mas eu não imaginava se a minha profissão, se eu ia continuar exercendo essa profissão, se eu ia, inclusive, ter coragem de continuar exercendo essa profissão. E agora eu me descobri apresentadora e vou poder apresentar um programa junto com uma das minhas melhores amigas. E vai ser muito bom. Bom, agora vamos para mais uma. A Luana é aquela mulher que está preparada para tudo. Eu sempre digo que ela é a produtora da vida, porque ela sempre está pensando na frente. Ela é alguém que eu me sinto privilegiada de ter do lado, de poder chamar de amiga, e que também tem a maior quantidade de memes que você pode precisar para mandar para alguém. Ela sabe de todas as tretas e é alguém também que vai cuidar sempre de você. Luana, que orgulho de chamar de amiga. Ai, gente, Maíra Azevedo, te amar. Eu conheço te amar há um ano apenas, mas parece que a gente se conhece há uma vida. Falei isso pra ela hoje, inclusive. E é muito louco como durante a minha infância e adolescência, eu não tinha próximo a mim muitas amigas pretas, porque eu sempre vivi num meio de gente com um pouco mais de grana, sempre estudei escola particular, então era muita gente branca espalhada, e agora na minha vida adulta, eu tô construindo, acho que essa rede de amigas de verdade e com quem eu aprendo muito. Bom, esse daqui é sua família mesmo. Ah, meu Deus do céu, gente. Desde criança, a gente ficava junto, né? Lá em Sepetiba, onde a gente cresceu. E como a gente não ia pra rua pra brincar, ficávamos nós dois em casa. E ela, como irmã mais nova, tinha que seguir as brincadeiras que eu queria. Então minha irmã teve que jogar futebol, tomou muita bolada na cara. Minha irmã teve que brincar de boneco comigo, todas as coisas que eu queria. E nisso a gente saía no maior pega pra capar, né? E a gente tá aí hoje com essa amizade, né? Nós somos muito mais do que irmãos, nós somos amigos por conta disso, dessa infância junto que a gente teve, maravilhosa, podendo ser realmente criança. Essa é a melhor lembrança que eu tenho, nossa. Te amo. Beijo. O Ernesto é seu único irmão? Ai, Jesus. É meu único irmão. Eu digo não, ele é mesmo a pessoa mais importante da minha vida. E eu falo que é minha alma quase gêmea. Aliás, tem muita gente que acha que nós somos gêmeos, porque a gente se parece muito fisicamente. E, de fato, a gente tinha essa coisa de não poder brincar na rua, então a gente tinha que brincar dentro de casa, então éramos sempre só nós dois. E o bacana foi que a gente conseguiu trazer essa relação de amizade. Ele disse que nós somos mais do que irmãos, né? Nós somos amigos. Meu irmão é quem sabe de todas as minhas tretas, todas as possíveis, e eu sei das dele também. É um cara muito inteligente, que eu admiro muito. E que eu espero, assim, eu desejo ter filhos, né? E eu quero que, se eu tiver filhos, que eles tenham essa possibilidade de ter essa relação, assim, tão próxima com o irmão, que faz toda a diferença. Que, inclusive, com o irmão a gente pode falar das tretas da família, que é a melhor parte. Melhor coisa, melhor coisa. Bom, pra finalizar, respira aí, que agora eu acho que... Não, respira. Calma. Meu Deus do céu. Eu rezo todo dia para você, para o seu irmão, para que vocês se realizem no que vocês desejam, porque na nossa família sempre teve essa abertura, sempre teve essa liberdade para que vocês caminhem e trilham o que vocês desejarem na vida. E graças a Deus vocês sempre desejaram coisas boas. Então eu espero que você tenha muita luz, muita alegria, que você seja reconhecida pela grande mulher que você é. Negra, batalhadora, iluminada, é demais. Eu sou sua mãe e fico elogiando demais, mas é isso mesmo. Te amo, te amo, te amo. Beijo.
Tá aí. Duas coisas, assim, muito importantes. Uma, minha mãe é, para mim, um exemplo de mulher absurdo. É a primeira mulher negra doutora em vigilância sanitária no Brasil. É uma mulher que buscou crescer através do estudo. Ela sofreu uma pressão muito grande dentro de casa, inclusive para isso, assim. O sonho dela era ser arquiteta e ela não fez arquitetura porque minha avó perguntou para ela se ela conhecia alguma arquiteta preta que fizesse isso nos anos 70, que estivesse desenhando a casa de alguém. Então ela não realizou esse sonho, acabou se formando como engenheira química e foi crescendo dentro da profissão dela. Mas para mim uma coisa muito importante desse vídeo é ouvir minha mãe dizendo: eu te amo. A gente tem uma relação muito próxima, porém minha mãe tem uma dificuldade muito grande de dizer essa frase. Eu converso com algumas amigas assim que a gente que é preto, a gente não foi criado para trocar afeto. A gente foi criado para alcançar metas, para vencer batalhas. Então é muito difícil para a gente ainda hoje em dia, mesmo a gente tendo ultrapassado já muitas trincheiras, é muito difícil ainda hoje a gente ter essa troca de afeto, de amor. Então, ouvir minha mãe dizendo pra mim repetidamente: eu te amo, é importante demais pra mim. Eu não sei se eu tenho mais condições de falar nesse programa, gente. Calma, respira, vai dar tudo certo. Que bom, gente, fico feliz de ter contribuído assim, de alguma forma. Pra você, Luana, ser cidadã é ser? Eu acho que ser cidadã é acompanhar o movimento daquele lugar onde você mora e acompanhar o movimento para além daquilo que está perto de você. Eu acho que a gente tem que enxergar exatamente o que está distante, porque a gente conseguir enxergar das necessidades do outro que talvez sejam maiores do que as nossas, sabe? Então eu acho que a gente enxergar o todo para conseguir transformar de alguma forma, mesmo que seja um pouquinho, que seja aquele trabalhinho de formiguinha. Então eu acho que é isso. E você, como é que você acompanha a cena política da sua cidade, do Rio de Janeiro, do Brasil? Quais são os seus principais canais assim, de informação? Eu uso... Hoje em dia, eu decidi não assistir mais jornal, por uma questão de sanidade. Porque se às vezes a gente está num dia que o dia já foi estressante, ou que deu alguma coisa errada no trabalho, ou que a gente teve uma briga no trânsito, e a gente chega em casa, ainda assiste uma notícia que vai deixar a gente mais triste, mais chateado, mais preocupado com o futuro, enfim. Então, eu acho que eu uso muito mais a internet por isso, por poder escolher o momento em que eu vou ter acesso, né, àquela notícia. Quais são os riscos que a gente corre quando a gente abre mão da política? Assim, não quero mais saber de política eu não falo, não gosto de falar de política. Quais são os riscos que uma pessoa corre ao tomar essa posição? Viver é um ato político. Então, se a gente não se preocupa em debater, em conversar ou até entender, pelo menos, a gente vai deixar que ela atropele a gente de alguma forma. Porque a gente vive em um país dito democrático, né? Sim. Então, a gente precisa saber como está caminhando essa democracia, né? Até para saber o que a gente está deixando para as gerações que estão vindo. Então, acho que se isentar pode ser bastante perigoso. E a gente termina esse programa te nomeando prefeita de Salvador. Ela não é nem de Salvador, mas já ganhou essa eleição. Mas como tá vindo uma pré-candidatura aí de uma bancada com uma porção de gente preta, eu já pensei em transferir meu título para cá, então... Se você fosse prefeita de Salvador, assim, de imediato, o que é que você acha que você faria? O que é que você mudaria nessa cidade? Os ônibus têm uns caminhos, assim, que você fala, não é possível que para chegar a determinado lugar eu vou ter que fazer tanta baldeação. Então, acho que o transporte público, principalmente para a população que trabalha, que acorda cedo e que chega em casa tarde e precisa ter um pouquinho mais de conforto, talvez, nesse traslado, nesse trajeto, né? Então, acho que transporte público seria uma coisa que eu ia, em primeiro lugar, que eu ia mexer. Tá aí, tá certíssima. Luana, obrigada. Obrigada de verdade por ter aceitado esse convite do Cidadão Quem. Desculpa, eu não queria te fazer chorar tanto, eu juro. Eu quero te dizer que pra mim foi muito importante. Que bom. Acho que uma das melhores entrevistas que eu já dei, de verdade. Que bom. Obrigada, eu sou super sua fã, torço muito pelo seu sucesso, que com certeza tem muito caminho pela frente, você vai brilhar muito mais. Coisa obrigada, linda. de verdade. Luana Xavier, senhoras e senhores. Luana Xavier. Valeu.